voltando, dá uma pausa, porque fala pra caralho. Então até que eu fui estabilizando mais no serviço, ficando mais tempo. E aí ela já morando comigo, as coisas foram acontecendo. Eu falei pra ela, eu falei, ó, sempre tive esse pensamento, vamos juntar renda, procurar comprar as coisas em conjunto, conversando, para nunca ter desentendimento ali dentro de casa, que às vezes um compra uma coisa, aí chega e não tem o dinheiro, aí o outro tira da onde nem pode tirar. Acontece, hoje infelizmente a realidade do brasileiro é estampar um buraco para tapar outro. É complicado. Então, em 2000 época do governo Dilma, né, tava muito ruim de serviço, 2016, 2015 por aí. E aí em 2015, 2014, 14, 15 ali, que meu filho nasceu em 14, né? Então, 2015, 16. Eu entrei, um amigo meu que tinha trabalhado com ele no Ricoh, ele já me conhecia, sabia que eu era bem esforçado. E aí ele me arrumou um serviço, ele trabalhava à noite, foi a época que eu fiquei sem serviço registrado, e aí eu encontrei ele no Face, perguntei onde ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando na época no Atacadão. Aí ele me falou, ó, tô trabalhando aqui, eu tô de encarregado, cara, quer entrar aqui? É à noite, das 10 às 6, das 10 da noite às 6 da manhã. E a gente era como se fosse conferente, a gente conferia estoque. E aí eu entrei lá, e aí foi que começou a me dar um estralo, né? Me dar um norte do que eu teria que fazer para mim mudar de vida. E aí eu comecei a trabalhar com ele lá das 10 às 6, CLT. Na verdade era assim, era das 10 à hora que acabava. Então às vezes a gente acabava às 3 horas da manhã, às vezes às 4, às vezes às 5, às vezes às 6, às vezes às 7 no máximo. Mas a gente sempre saía antes das 7. E aí nesse meio tempo eu tinha um amigo que chamava Fábio. E aí o Fábio ele tinha virado dono de um mototáxi. Ele tinha começado com mototáxi, trabalhar lá. Depois ele comprou um mototáxi e ele virou dono. Esse é o início de como foi o meu... que começou a me encadear, melhorar na vida financeira. Com esses investimentos depois. E aí o Fábio falou pra mim, falou, você tá trabalhando aonde? Eu falei, tô trabalhando aqui no Atacadão, das 10 às 6. Ele falou, vem trabalhar aqui no mototáxi, mano, tá sem moto, tinha casa que a gente pagava, né? Vem trabalhar aí, você vai fazer dinheiro, você tem a moto e tal. Aí eu falei, puta, mano, não sei se é pra mim isso daí, não entendo nada de interesse, não, isso daqui você ajeita, é só no bairro. E aí eu conversei com minha esposa, na época ela tava trabalhando, e aí já tava começando a sobrar um dinheiro todo mês, né? Porque a gente eu tinha construído um cômodo no fundo da casa da minha avó, e aí já não tava morando mais com minha avó. Quando meu filho nasceu, a gente já foi pro fundo, fez dois cômodos no fundo para morar no fundo, separado. É junto e separado, né? Era fechado. Fechava, a gente só passava pelo corredor e ia pra edícula no fundo. E aí eu falei assim, a minha renda e a dela já estava cobrindo os gastos e já estava sobrando um pouco. Aí eu pensei o quê? Falei, bom, como eu tô novo, eu tenho que trabalhar mais agora, me esforçar, porque depois dos 30, o chicote estrala. Quem tem mais de 30 aí sabe como funciona. Quem é dos anos 90 aí que nem eu, 91, 92, abaixo de 2020, dos anos 2000, chicote estrala depois dos 30. E aí eu peguei e falei, mano, eu vou trabalhar com você aí no mototáxi. Ele falou, não, pode vir. E aí na época eu lembro, ele falou assim, ó, você não precisa pagar a casa toda. Como você não vai ficar o dia inteiro, que você tem que dormir pra você ir trabalhar, você paga metade. Eu falei, tá bom, né? Na época era R$ 60 a casa, eu pagava 30, 40, dependendo de como eu corria durante a semana. Até 50 era o máximo que eu pagava para correr o tanto que eu quisesse. Só que como eu trabalhava das 10 às 6, então eu só corria das 6 da manhã até as 10 da noite que eu podia correr, mas não corria, até dependendo. E aí comecei a correr no mototáxi e começou a acontecer as coisas. Falei pra ela, ó, vamos começar a tentar guardar dinheiro. Nesse meio tempo que eu comecei a trabalhar no mototáxi, eu via que dava para fazer dinheiro realmente. Quem trabalha no mototáxi hoje é uma boa opção para você que não trabalha de CLT. Na época não existia ainda os aplicativos que tem hoje, Uber, iFood, Delmet, todos esses aplicativos aí não tinha. Então a saída que tinha para quem estava desempregado era mototáxi. Quem é da 10 anos atrás aí em Araraquara lembra, mototáxi era o que tinha para quem não tinha emprego registrado. E aí eu comecei, atacadão de noite,
das 10 da noite às 6 da manhã eu saía. Então, durante 4 anos na minha vida, eu tive esses 2 empregos. Minto, 2 anos da minha vida eu tive os 2 empregos, que foi o Atacadão e o mototáxi. Depois de 2 anos eu saí do Atacadão, que era a firma terceira, né? Fala Atacadão porque a gente trabalhava lá. E aí eu saí de lá e fiquei só no mototáxi, porque o dinheiro que eu fazia no mototáxi era igual e às vezes maior do que o que eu fazia no Atacadão. Aí eu falei assim, pra mim tá indo no Atacadão à noite, é melhor eu ficar só no mototáxi, que eu faço mais. E aí foi o que eu fiz, e aí eu fiquei. Fiquei 3 anos no mototáxi sozinho, direto, só no mototáxi, sem trabalhar nessa estrada. E aí minha esposa falava, não, vai arrumar um serviço de estrada, que é mais garantido. Eu falava, não, serviço de estrada eu vou ganhar R$ 1.500 por mês aí, que na época era o salário. E no mototáxi eu ganhava 2, 2,5, 3, tudo dependia do meu esforço. E eu era bem esforçado. Quem me conheceu aí na época do mototáxi lembra. Na época do Atacadão, eu ia pro Atacadão das 10 às 6, saía às 6 da manhã do Atacadão, vinha em casa, tomava banho, comia alguma coisa. Nessa época meu filho, o Diego, que é o mais velho, já estava com 2 anos de idade, 1 ano, 2 anos, de 2 para 3 anos, quase não via ele. Então eu sacrifiquei muito dessa parte dele aí para mim. Eu não tinha tanta convivência com ele e focava mais no trabalho para mim tentar ter uma remuneração melhor para não ficar preso em só pagar conta. Então eu queria que sobrasse dinheiro. Essa é a verdade, eu queria que sobrasse. E aí nesse meio tempo de mototáxi eu fui conhecendo muita gente e aí fui vendo que não compensava mais eu trabalhar na CLT. Então eu larguei a CLT de vez, que foi a época que eu parei do Atacadão e falei, vou falar para me mandar embora. Mandou embora, peguei o acerto, já fiquei com o dinheiro guardado. Como eu não tinha tanta conta na época, era só as contas de casa, então tinha bastante dinheiro guardado já estava com essa economia guardada. E aí eu comecei a pensar, nessa época do mototáxi, a gente trabalhava lá, conhecia muita gente, aí eu conheci o Fábio, que fazia muito rolo, é amigo meu de escola, então ele fazia muito rolo, comprava videogame, comprava televisão, vendia, comprava de tudo que você se imaginar ele comprava e revendia. Lícito, diga-se de passagem, né? Então aí eu comecei e falei assim, vou me espelhar, fazer igual o Fábio faz. Aí comecei a comprar televisão, porque como sobrava, tinha o meu salário, o dela, o do Atacadão e o do Motax, começou a me sobrar bastante dinheiro. E aí eu comecei, ficava no Face lá, as coisas que aparecia que eu via que era barato, comprava, e aí depois postava, revendia, vendia para conhecido, e assim eu fui girando, fui construindo patrimônio. Aí depois comecei com moto, comprava moto de gente que estava vendendo um pouco mais barato, gente que às vezes estava muitas vezes apertado, precisava sair de dívida, gente que estava com moto financiada, já peguei moto financiada para continuar pagando e depois fazer dinheiro. Então tudo é questão de você enxergar as oportunidades que você tem. E aí eu comecei e eu vi que essa parte de comprar as coisas e revender dava dinheiro. Só que muitas vezes eu tinha muita coisa parada em casa. Teve uma vez que eu abri o guarda-roupa, assim, minha casa já tinha comprado tudo, né? Os móveis, televisão, tudo. Só não tinha minha casa própria, eu morava no fundo da casa da minha avó. Foi o último ponto de inflexão que minha esposa colocou em mim, que a gente não tinha uma casa própria nossa. Então eu peguei e comecei a pensar, falei, nossa, eu tô com muita coisa guardada em casa, a gente já morava no fundo da casa da minha avó, então não tinha muito espaço. Aí eu falei assim, eu preciso achar um jeito de remunerar esse dinheiro que eu guardo. E aí, para quem hoje tem muita informação, a gente é muito privilegiado com tanto de informação que a gente tem hoje com YouTube, internet, tudo. Na época, para quem é da minha época e que estudou em escola pública, a gente não tem acesso a nada de informação de como a gente gerir um patrimônio, de como a gente faz uma declaração de imposto de renda, de como a gente pode criar uma empresa. A gente é moldado mesmo na escola pública hoje para ser funcionário, essa é a verdade. Quem estudou em escola pública aí sabe.
Eu parabenizo mesmo quem estudou comigo na época e conseguiu sair da bolha da escola pública, fazer uma faculdade, se dedicou na época mesmo a estudar e correr atrás de ser melhor remunerado via estudo, né? Eu não tive tanto essa oportunidade, não só porque eu tive que conciliar, né, emprego e estudo, como por na época eu não ligava tanto para estudo. Explico hoje mesmo pro meu filho, o mais velho, para ele estudar. Ele é muito inteligente. E eu falo para ele, ó, eu não tive tanta disciplina em aprender na época da escola. O que eu aprendi foi o básico para se virar e ter um emprego e conseguir se virar entre conta. Eu era bom em matemática, só o básico também. Não sou muito bom em português. Meu jeito é esse, minha fala é essa. Para quem me conhece aí sabe como eu converso. Eu sou bem simples, bem humilde mesmo. Fui criado em família pobre, então eu sempre prezo muito pela humildade de conversar com as pessoas, não desfazer de ninguém pela situação, pela, pela vida que a pessoa tem à parte, como falar? Pelo que a pessoa tem. Eu nunca julgo a pessoa pelo que ela tem, eu não julgo, na verdade, eu só converso. Do mesmo jeito que chega um mendigo, um andarilho de rua para conversar, às vezes tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, eu correspondo do mesmo jeito que chega uma pessoa que tem dinheiro ou não. Então isso é o principal, é o que eu tento passar para meus filhos hoje. Essa foi a educação que eu tive de não fazer diferença entre as pessoas, e é isso que eu tento passar para eles. Então eu comecei a ver que essa parte de comprar as coisas e vender dava dinheiro, só que dava trabalho, porque eu juntava muita coisa, às vezes não vendia, aí tinha que vender, às vezes não ganhava nada, porque tinha que vender pelo mesmo preço que comprou para vender e desocupar o espaço. E até que eu peguei e falei assim, bom, eu tenho que correr atrás para ver como que eu faço para ganhar dinheiro com o dinheiro que eu já tenho. E parece que as coisas acontecem no tempo de Deus mesmo, né? Então eu peguei e eu tava no YouTube, eu lembro até hoje, tava no YouTube, isso 2016, 2017. E aí eu tava lá, entre o mototáxi e só o mototáxi eu tava trabalhando, e aí eu ficava naquela, o que eu vou fazer, cara, com o dinheiro? Já tava com o dinheiro guardado, né? Eu tinha 5 mil reais na época, lembro até hoje. Quer ver? Eu tenho até hoje a primeira transferência bancária que eu fiz a primeira transferência bancária que eu fiz pra XP. Quer ver, ó? Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, eu vou mostrar só a data para não mostrar os dados. Pera aí. Aqui, ó, vocês podem ver. 26/4/2018. Foi a primeira vez que eu transferi meu dinheiro para uma corretora. Com medo. Tinha visto no YouTube, ó. Vai investir na corretora, que lá você vai ter muita coisa para você investir, você não sei o que tem. E aí, eu tava com aquele pensamento de procurar remunerar o dinheiro que eu tinha guardado, tinha juntado 5 mil. E aí eu comecei a pesquisar. Na época o YouTube já estava aparecendo algumas coisas, né? E aí nesse pensamento apareceu para mim no YouTube. Faça investimento, faça seu dinheiro render. Lembro até hoje. Canal da Nath Arcuri. Para quem é mais antigo aí vai lembrar que o canal dela no início eu falava especificamente assim para o pessoal da classe mais inferior, né, da mais pobre. E aí eu vi lá, transferências XP, 5 mil. E aí abri a conta na corretora, pesquisei sobre a XP, pesquisei o que era a corretora e comecei. Igual o pessoal realmente que hoje é bem sucedido na área de investimento, que tem canal grande, Primo Rico mesmo, acompanha ele desde o início. E aí aquilo, peguei um papel, uma caneta, peguei um caderno e comecei. CDB, Tesouro Direto, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, ação. Na época era só isso, eu ainda não tinha visto investimento no exterior. E aí eu transferi os 5 mil, eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou transferir os 5 mil. Eu sempre fui muito vida louca de arriscar. Eu falei assim, eu vou transferir os 5 mil. Se der certo e eu começar a ganhar dinheiro, achei o que eu precisava.
Se não der, vai ficar de aprendizado e eu passo o ensinamento pra frente pros meus amigos, né? E aí eu peguei e transferi, aí no outro dia era TED, né? Demorou um pouco pra cair. Não caiu no mesmo dia, acho que caiu no outro que eu tinha transferido à noite, às 7h15. Aí eu fui lá, caiu na XP. Falei, nossa, caiu o dinheiro aqui, beleza. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que ver se esse dinheiro volta pra minha conta, né? Porque não adianta o dinheiro só tá lá. Peguei e transferi da XP pra minha conta do Bradesco de novo, que eu tenho a conta. Caiu de novo, falei, ó, o dinheiro tá garantido, ele vai e volta pelo menos. Beleza.